No Brasil, quando se pensa em desafios de infraestrutura, pensa-se logo em portos, aeroportos e até mesmo no setor energético. Mas há um outro gargalo que pode comprometer o futuro desenvolvimento do país, o apagão de mão de obra. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Delcídio Amaral. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O senhor, como membro da Comissão de Infraestrutura, participou dos vários painéis que fizeram uma radiografia sobre as questões de infraestrutura e o desenvolvimento do país. 3 deles dedicados à questão de formação de mão de obra, não é isso? Quanto que o nosso envolvimento pode estar comprometido por essa questão? Sem dúvida nenhuma. Hoje, a infraestrutura, talvez o maior desafio do país nos próximos anos, e você falou muito bem na abertura do programa, portos, aeroportos, energia, pré-sal, estradas. Nós precisamos efetivamente investir na logística e na infraestrutura. Escoamento de produção, competitividade. Nós temos produtores extremamente eficientes, mas nós estamos morrendo na logística, morrendo na infraestrutura. Só que para você desenvolver infraestrutura, tem que ter recursos humanos, tem que ter gente competente e qualificada para isso. Então, esse é um grande desafio que o Brasil vai enfrentar. Ou seja, não adianta o programa de aceleração do crescimento, não adianta a gente colocar recursos para que efetivamente essas obras saiam. Nós temos que fazer com que esses investimentos tragam benefícios para a nossa gente, para o nosso povo, gerando o quê? Gerando emprego e colocando brasileiros, brasileiras ou pessoas que aqui vivem, que escolheram o Brasil para viver, para efetivamente ocupar esses espaços. Agora, você precisa mais do que nunca qualificação de mão de obra, e esse é o desafio. E, senador, realmente, empregos, de qualquer forma, esses empregos vão aparecer. Melhor será se eles forem realmente, essas vagas forem ocupadas por quem mora no país. Mas a qualificação de mão de obra é um investimento de longo prazo, não é? Tem aí um gap entre o que o país, a demanda de desenvolvimento e esse tempo de maturação que a qualificação demanda? Eu acho o seguinte, primeiro ponto que eu acho que é importante. O Brasil, durante um tempo, trabalhava com o ensino básico, o ensino fundamental e o ensino superior. Ficou um vácuo, que é o ensino médio, que é muito importante para o país. E o que aconteceu? O próprio governo do presidente Lula, além do foco importantíssimo no ensino básico, no ensino fundamental e também nas universidades, os programas todos que o governo Lula implementou, veio o ensino médio. O grande desafio que foi posto agora nesses últimos anos. E o que surgiu disso? A implementação de institutos tecnológicos, a implementação de escolas técnicas. Quer dizer, como é que eu vou fazer frente? A gente não vai fazer frente a essas obras só com engenheiro, ou com mão de obra não qualificada. Onde é que está a qualificação de técnicos de nível médio, que é exatamente a mão de obra que vai ser mais exigida para esses projetos? Nas escolas técnicas, nos institutos tecnológicos, coordenadas por esses institutos tecnológicos que estão sendo criados. Então, nessas escolas técnicas, nós vamos formar gente o quê? Especializada em elétrica, em eletrônica, em mecânica, em informática. Quer dizer, preparar a nossa mão de obra para fazer frente a esses desafios. Só no governo Lula foram 14 milhões de novos empregos, carteira assinada. E agora, com esses investimentos que virão, com o pré-sal, com as usinas hidrelétricas, termoelétricas, com as subestações, linhas de transmissão, portos, aeroportos, essa preparação toda que o Brasil precisa implementar, tendo em vista 2014 e 2016, essas escolas técnicas vão fazer um papel primordial, absolutamente importante para fazer frente a esse desafio do Brasil nos próximos anos. Senador, durante esses painéis, onde o foco da questão era a formação da mão de obra, falou-se também da necessidade de aproximar as empresas das escolas, do mundo acadêmico. No processo de formação técnica, essa aproximação também ela é necessária? Primordial, aliás, importante, e essa tua pergunta ela me faz lembrar um programa que a Petrobras implementa, criou e consolidou ao longo dos anos, que é o PROMIMP. O que é o programa, esse PROMIMP?
é um programa onde a Petrobras trabalha com as universidades e dentro de um elenco de matérias ou dentro de um padrão de matérias a serem ensinadas do currículo, a expressão correta é essa, com um currículo adequado para se preparar profissionais para essas empresas todas que atuam na área de petróleo e gás. Tanto no upstream, que é a exploração e produção, como no downstream, que é a refinaria, distribuição, na geração de energia, na área petroquímica, assim por diante. Esse programa é um programa exitoso. É um programa que ele já vem funcionando e onde a Petrobras, com a universidade, responde às carências dos prestadores de serviço. Agora, não pode ficar, isso só está concentrado isso aí, num setor especificamente. Nós temos que abrir, né? Temos que abrir para outros setores. E aí sim, essa integração das escolas, das universidades com as empresas, isso é absolutamente fundamental, porque as empresas sabem muito bem o tipo de profissional que eles precisam. Então, sem dúvida nenhuma, de uma maneira pragmática, prática, nós vamos formar gente que rapidamente vai ser absorvida pelo mercado de trabalho, que é o objetivo maior desse esforço que nós estamos fazendo. Bom, esse alerta sobre a necessidade de se reformular paradigmas da educação, de enfatizar os cuidados com a formação técnica, tem sido frequentes aqui no Senado. Como é que o Congresso Nacional participa da formulação dessas políticas públicas que vão alavancar esse desenvolvimento? Como é que tudo que os senadores têm ouvido aqui nas comissões, em audiências públicas, acaba sendo transformado em resultado prático, senador? Bom, primeiro, é importante registrar que vários projetos que tramitaram aqui e que tramitam, eles olham com muita atenção a questão da educação, né, priorizando determinados setores, e a gente fala aqui, nós falamos em ensino fundamental, médio, o ensino superior, mas tem também aquilo que é a essência, que é o filé mignon do desenvolvimento de um país e da qualificação de mão de obra, pesquisa. Então, hoje, vários projetos que estão tramitando, eles priorizam no orçamento recursos para a educação. Quer dizer, e estabelecem também uma série de premissas para direcionar nossa mão de obra para esse perfil que o Brasil persegue, né? Que é esse perfil de desenvolvimento econômico, social, esse perfil voltado para áreas que vão ser estratégicas para o crescimento, para o progresso do Brasil. Então, vários projetos já estão tramitando. Nós contribuímos também com audiências públicas, que são onde pessoas do governo vêm, especialistas participam, empresários. Isso serve de subsídios, inclusive, para o governo preparar políticas específicas para determinados setores. Então, nós estamos muito preocupados. Essa série de audiências públicas que foram feitas na Comissão de Infraestrutura, o resultado desse material é excepcional. Com sugestões, porque algumas coisas estão no Legislativo. Agora, as políticas, o governo, mais do que nunca, implementa, porque isso é atribuição do governo. E eu não tenho dúvida que nós avançamos bastante nisso, estimulando essas audiências, discutindo democraticamente essa crise, que, sem dúvida nenhuma, é uma crise gravíssima, que é a crise de mão de obra, e eu acredito que é dessa forma que o Legislativo contribui para que a gente vença mais esse desafio, para que o Brasil vença mais esse desafio. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Argumento. E a você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Nós estivemos conversando aqui sobre a questão do apagão de mão de obra e as possibilidades de solução dessa questão com o senador Delcídio Amaral. Ele que é integrante da Comissão de Infraestrutura aqui do Senado Federal, que formulou uma série de painéis para discutir justamente os desafios desses gargalos de infraestrutura para o desenvolvimento do país. Eu sou Tânia Horman, falando para a TV Senado, Rádio Senado e suas conveniadas. E se você quiser assistir trechos desse programa ou até mesmo outras entrevistas, por favor, acesse www.senado.gov.br/TV.